Dia. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Bem, vocês? Tudo certo. Então, na aula de ontem eu fiz a apresentação da equação da hipérbole, né? Fiz a dedução da equação da hipérbole a partir da definição do lugar geométrico do conjunto dos pontos do plano que tem a seguinte propriedade, né? Dado dois pontos F1 e F2, chamados de focos da hipérbole, os pontos que pertencem à hipérbole são aqueles pontos cuja distância, cuja diferença das distâncias, né, dos pontos até o F1 menos a distância do ponto até o F2, em módulo é uma constante. Né? Então, eu apresentei ali os elementos da hipérbole, os focos, os versos, e fiz a suposição, né, de que os focos, estando contidos sobre o eixo X, e supondo lá um ponto xy qualquer pertencente à hipérbole, eu fiz a dedução da equação reduzida da hipérbole e usando uma relação entre as constantes A, B e C, né, que são a medida do semi-eixo real, o semi-eixo transverso, e a constante C, que é a hipotenusa de um triângulo retângulo ali na identificação dos elementos da hipérbole. Bom, então na aula de hoje, pessoal, eu pretendo só mostrar mais alguns exemplos aqui de curvas de segundo grau, com a identificação da curva e de alguns dos seus elementos, tá? E aí, com isso, estará concluída esta etapa aqui do curso, que é o estudo da geometria analítica, incluindo o estudo das equações da reta e do plano no espaço, as operações com vetores na forma geométrica e também na forma algébrica, né, incluindo definição e cálculo e aplicações do produto escalar, do produto vetorial, propriedades dessas operações. Nós vimos então que dois vetores são ortogonais quando o produto escalar entre os vetores é igual a zero, né? Nós vimos como calcular o vetor normal a um plano através do produto vetorial. Vimos como calcular o ângulo entre dois vetores. Então, uma série de resultados, né, que são aplicações tanto do produto escalar quanto do produto vetorial. E no estudo das equações da reta e do plano, nós deduzimos, né, algumas equações, resolvemos alguns problemas envolvendo paralelismo, ortogonalidade, né, intersecção de reta com plano. Então, essas questões, né, evidentemente que se vocês quiserem se aprofundar, vão encontrar, né, problemas diferentes daqueles que talvez a gente tenha resolvido aqui, mas os conceitos, né, as equações e as habilidades que foram desenvolvidas aqui servem de base, né, para a pessoa que quiser aprofundar e aprender um pouco mais. Tá? Sempre existe algo a mais para ser aprendido, né? Não se pode querer que um determinado assunto seja estudado de modo completo, e o objetivo, né, nem é este. Tá? Então, no estudo das cônicas, nós vimos a dedução das equações da circunferência, da parábola, da elipse, da hipérbole, a partir da definição geométrica de cada uma destas curvas, desses lugares geométricos. Né? A circunferência é o conjunto dos pontos equidistantes no seu centro, né, e a distância de qualquer ponto até o centro da circunferência é o raio, e com isso a gente deduziu a equação da circunferência em coordenadas cartesianas. A parábola, ela tem uma propriedade que é baseada na existência de uma reta diretriz, um ponto F fora
da reta diretriz, né? E a parábola, então, é o conjunto dos pontos equidistantes, né? Da reta e da reta diretriz do foco. Né? A gente viu ali no GeoGebra, né? Medindo as distâncias, pegando um ponto sobre a curva, a distância do ponto até o foco e a distância do ponto até a reta diretriz é sempre a mesma no caso da parábola, né? E no caso da elipse, a elipse é o conjunto de pontos do plano que satisfaz a seguinte propriedade: dá dois pontos que são chamados de focos, F1 e F2, né? Os pontos da elipse são aqueles pontos que satisfazem a seguinte condição: a soma da distância de um ponto qualquer da elipse com o foco 1 mais o foco 2 é sempre uma constante, né? Soma essas duas distâncias dá sempre o mesmo resultado. O conjunto de pontos que satisfaz esta propriedade é a elipse. Então a gente identificou alguns elementos da elipse. A elipse tem uma curva que tem um centro, né? E nós vimos então a dedução da equação supondo que os focos estão sobre o eixo x, deduzimos a equação reduzida da elipse, né? E também apresentei a equação quando os focos estão sobre o eixo dos y, e até mesmo quando estão deslocados, né, dos dois eixos, quando o centro da elipse não é necessariamente o centro do sistema de coordenadas. E por último, a hipérbole, né? Então, dados dois pontos F1 e F2, chamados de focos da hipérbole, né? A gente passa o eixo x sobre os focos inicialmente, né? O eixo y pelo ponto médio dos focos, chamado de centro da hipérbole, é um centro de simetria. A hipérbole vai ter dois ramos, né? E os pontos que pertencem à hipérbole satisfazem aquela propriedade que eu mencionei, né? A diferença das distâncias dos pontos até os focos é sempre uma constante. A gente deduziu, então, a partir da formulação e identificação de alguns elementos básicos da hipérbole, a sua equação na forma reduzida quando os focos estão sobre o eixo dos x e também quando estão sobre o eixo dos y, né? E vimos alguns exemplos, né, de equações e os seus gráficos. Tá? Então eu vou aproveitar aqui, né, nós combinamos que hoje vai ter início, né, uma atividade de avaliação, mas eu vou aproveitar o tempo aqui, vou mostrar mais alguns exemplos, fiquem à vontade para perguntar, né? Fiquem à vontade aí. Bom. Tinha salvo alguns gráficos do GeoGebra aqui, né, pessoal? Na hora de ontem. Como estão aqui? Deixa eu ver aqui. Ah, esse arquivo aqui. Então, vou abrir esse aqui. Esse aqui eu trabalhei na aula de ontem. Até na hora de salvar eu botei o nome errado, né? Depois eu corrijo. Então, pessoal, aqui é o desenho, né, que eu mostrei. A hipérbole, ela tem uma propriedade interessante, pessoal, que na hora de fazer o gráfico, vocês vejam ali que eu fiz uma linha pontilhada aqui, ó, um retângulo, né, com umas linhas pontilhadas com lápis ali, ó. A gente marca aqui o a partir do centro aqui do sistema de coordenadas, né? Marca o valor do A tanto para a direita quanto para a esquerda. Então é o A à direita e menos A à esquerda, né? Já que o A é positivo. Marca o B acima e abaixo do eixo, tá? Do eixo Y. E aí tu tem um retângulo aqui assim, ó, né? Aí tu traça essas linhas pontilhadas que são as diagonais do retângulo. Essas linhas pontilhadas que vocês estão vendo aqui são chamadas de retas assíntotas do gráfico da hipérbole, né? Então, o que significa isso? Que quando o x e o y tendem a infinito, né, que são essas extremidades aqui, ó, dos ramos da hipérbole, que são esses dois ramos em vermelho aqui, ó,
À medida que os pontos vão lá para infinito, a hipérbole vai se aproximar cada vez mais dessas linhas pontilhadas que são as retas assíntotas da curva que a gente chama de hipérbole. Então isso serve como, digamos, como orientação, tá? Para a gente desenhar a hipérbole. Vou fazer um exemplo aqui para vocês verem como é que a gente identifica essas equações. Vou pegar um outro exemplo aqui. Vamos aproveitar aqui, este exemplo. Isso foi um dos exemplos que nós vimos na aula de ontem, né? Então vejo que nesse caso aqui, como é que eu identifico, né, sobre em qual dos eixos, se é o eixo X ou se é o eixo Y, em qual dos eixos estão os focos? É naquele eixo que corresponde a variável que tem o coeficiente positivo. Ó. Vocês vejam que aqui nesta equação, né, y ao quadrado menos x ao quadrado igual a 1, o y ao quadrado tem o coeficiente positivo e o x ao quadrado tem o coeficiente negativo. Então significa que os focos, né, estarão sobre o eixo dos y, desculpe, e a curva vai interceptar o eixo y e não vai interceptar o eixo x. Tá? Então veja que quando isso acontece, ó, né, a gente vai chamar de A o coeficiente do y, aqui ó, embaixo. Ó, e o B é o coeficiente que está embaixo do x. Tá? Neste caso, eles são iguais, mas o que importa é isso. Né? Este coeficiente aqui, o A ao quadrado, ele está embaixo do y ao quadrado. Então, A vale 1. Né? Então, A vale 1. E o B ao quadrado igual a 1, portanto, o B também vale 1. Né? O C ao quadrado, ele satisfaz essa equação aqui. Então, nesse caso, o C ao quadrado vai dar 1 mais 1, que é 2, e o C vai ser raiz de 2. Tá? Então, as coordenadas dos focos, ó, que nós vimos ontem ali, né? Neste caso, os focos estão sobre o eixo dos y. Né? Então, tu vai identificar o foco 0 menos raiz de 2 e 0 mais raiz de 2. Tá? Então, como eu disse para vocês, ó, o eixo real é 2 e o eixo imaginário é 2. Né? Então, as hipérboles, as retas assíntotas, né, que são as retas das quais a curva se aproxima, quando o x e o y se estendem para mais infinito, né, vão ser as retas de equações y, onde é que está aqui? Y, neste caso aqui, ó, é mais ou menos A sobre B vezes X. Porque aqui está sobre B vezes X. Então, nesse caso aqui, né, são as retas Y igual a mais ou menos X. Quer ver, ó? Na hora que a gente desenha, né, eu vou voltar lá para o GeoGebra e a gente vai mostrar aqui onde é que estarão as retas. Né? Ó. Ó, estou esperando ele abrir. Então vai abrir uma área de trabalho aqui. Eu vou escrever então as equações, né? Y igual a x, né? E y igual a menos x. Então essas duas retas aí servem como retas assíntotas da hipérbole. Né? Não sei se é possível marcar aqui com uma linha pontilhada, deixa eu ver. Não sei. Você sabe se dá para deixar na forma pontilhada essa linha aqui? Deixa eu ver. Controle deslizante.
Não sei se tem essa opção aqui. Função à mão livre. Eu não conheço. Bom, então, neste caso, né, quando a gente escreve ali, ó, y ao quadrado menos x elevado ao quadrado, espaço, igual a 1, né? Ó, vocês vejam, ó, então é por isso que a gente chama de retas assíntotas, tá vendo? Ó? Quando a curva se estende lá para infinito, ó, ela se aproxima, né, da reta mais e mais, ó, tá? Se a gente fizer um zoom, a gente nem vai chegar à diferença, tá? É por isso que chama, é como se no infinito, né, a hipérbole se transformasse nessas duas retas aqui, né? Certo? Vou mostrar outro exemplo aqui. Vamos pegar um exemplo lá do que a gente fez na aula anterior. Vamos pegar uma hipérbole aqui sobre o eixo do x. Ó. Essa aqui é sobre o eixo x, tá? Os focos estão sobre o eixo x. Então, o A vale 13 e o B vale 4, estão vendo? Então, as retas assíntotas, neste caso aqui, são as seguintes. Y igual a mais ou menos... É só isolar aqui, vai ficar y igual a mais ou menos b sobre a vezes x. B sobre a vezes x. Então, nesse caso aqui, né, pessoal, vai ficar mais ou menos 4 terços de x. Tá? Então, essas duas retas aqui vão ser as retas das quais vai se aproximar os dois ramos daquela hipérbole ali. Vou mostrar lá. Acho que é só modificar aqui, né? Acho que é possível apagar isso aqui. Não é possível. Então vamos reescrever essa equação aqui. X ao quadrado sobre... deixa eu ver ali. Sobre 9. X ao quadrado sobre 9 menos y ao quadrado sobre 16, y ao quadrado dividido por 16 igual a 1. Aqui, ó. Esse x aqui, não tem esse x aqui. Vamos tirar isso aqui. Vamos tirar isso aqui. Aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos apagar tudo isso aqui e vamos começar de novo. X ao quadrado sobre 9. É difícil. Dividido por 9 menos y ao quadrado dividido por 16 igual a 1. Agora sim. Então, olhando lá as assíntotas, ó, y igual a mais ou menos 4 terços de x. Né? Então, vamos escrever o y igual a 4 terços de x. Poxa vida. 4 terços vezes x. E
y igual a menos 4 terços vezes x. Ó, estão vendo? Ó? Estão aqui as duas assíntotas, né? Ó, ou seja, quanto mais distante eu tiver o observador aqui, ó, maior é a proximidade, né, dos ramos da hipérbole com as retas assíntotas, né? Certo? Então, as retas assim servem como uma guia, né, para a gente fazer o gráfico dos ramos da hipérbole. Esses pontinhos aqui, ó, em que a hipérbole intercepta o eixo do x, no caso, né? Neste caso aqui, ela intercepta o eixo x, não intercepta o eixo y. É só observar aqui, ó, se eu isolar, né, ó, os pontos de intersecção, vamos chamar aqui de vértices, né? Vértices. Vejam que, como o sinal negativo, né, corresponde ao fator, a variável y ao quadrado aqui, né, se eu fizer a hipótese de que o y é igual a zero, se eu substituir o y igual a zero naquela equação, eu vou calcular os vértices, ó, porque vai sobrar somente x ao quadrado dividido por 9, x elevado ao quadrado dividido por 9 igual a 1. Né? Isso aqui é uma equação de segundo grau que é fácil ver que o x é igual a mais ou menos 3. Né? Então, x é igual a mais ou menos 3. Então, os vértices, né, vão ser os pontos A1 e A2, que são os seguintes. Ó. Que eu chamei lá no GeoGebra, sabe? Ó, esse aqui eu vou chamar de A1, então. Deixar o A1 aqui do lado esquerdo e o A2 do lado direito. Então, o A1 será o ponto menos 3, 0. O x é menos 3. 3. Menos 3,0. E o A2 vai ser o ponto 3,0. Certo, pessoal? Então tá aqui, né? Ó, tá aqui o A1 e o A2, ó, destacados ali são os vértices, né? Mas aqui quando eu fiz o desenho não tinha calculado as assíntotas, né? Certo? Então o que a gente mostrou aqui, ó, peguei um ponto, né? E fiz a diferença dessa distância menos essa aqui, né? A distância do ponto A até o ponto F1 menos a distância do ponto A até o ponto F2 dá sempre igual a 2A, né? Dá sempre 6. Essa é a propriedade que é válida para esta curva, né? Porque o A vale 3 e a distância do ponto P até o F1 menos a distância do ponto P até o F2 em módulo é sempre 2 vezes o A. Isso faz parte da dedução da equação da hipérbole, né? Esse B igual a 4 define a distância entre os pontos B1 e B2, né? Aqui eu não marquei, ó, mas vou marcar lá para a gente olhar aqui. Ó. É o ponto 0, 4 e o ponto 0, menos 4. Então, esses pontos são, respectivamente, os pontos B1 e B2. Então, veja aqui, ó, essa distância aqui, ó, entre o ponto A1 e o ponto A2 é 6. Esse segmento aqui é chamado de eixo real, né, porque aqui a hipérbole intercepta, né, nesses pontos o eixo x, e esse aqui é o chamado eixo imaginário. Né? Então aqui vale 6 e aqui vale 8.
Então, se vocês construírem o retângulo aqui, né, tendo esses pontos como referência, opa, vocês vão ver que aqui vai ser exatamente a delimitação da passagem das retas assíntotas como diagonais desse retângulo. Tá? Deixa eu ver se é possível fazer isso aqui. Acho que não é necessário. Não precisa. O que mais que eu queria destacar aqui? Estão ali os versos. Sim, isso é uma coisa que eu já descobri. Porque, eu vou botar um ponto ali sobre a hipérbole. Então, quer ver? Vamos marcar os focos aqui. Os focos deste exemplo são os pontos menos 5 e 0 e 5, 0. Né? Então, vamos ver aqui. Então, o ponto 5,0 e o menos 5,0. Né? Então, vamos marcar aqui. Vamos chamar isso aqui de... Só para conferir lá a anotação, para ficar tudo igual. O F1 é o menos 5,0. Está à esquerda, então, né? Esse aqui é o F1. Esse aqui é o F2. Então vejam, se eu pegar a distância desse segmento aqui, a medida desse segmento, ponto qualquer da curva, que é a hipérbole, até o ponto que é o foco 1. Aí depois meço a distância do ponto A até o foco 2. Então, assim, pessoal, a gente consegue visualizar aqui, né, pela construção, que este aqui é a medida maior. O AF2, que ele chama de I, é maior que o H. Está escrito lá. Se vocês vejam que a diferença vai dar sempre 6. Ó. Na hora que eu subtrair o I menos o H, é só digitar aqui. Não. Não é isso. É aqui. I menos H. Dá 6. Tá? Porque 2 vezes 3 vale 6. Né? E assim por diante. Qualquer ponto que vocês peguem aqui, vou marcar um pontinho ali. Aqui, isso eu descobri, a gente pode movimentar aqui, clica o lado esquerdo aqui do mouse, aqui, opa. Vocês vejam aqui, tá vendo que os valores vão se alterando aqui, mas vocês vejam que a diferença dá sempre 6, em módulo, né? Tá vendo? 10,23 menos 4,23 dá 6, Tá vendo? 12,41 menos 6,41 dá 6. Então vocês podem movimentar o ponto aqui ao longo da hipérbole e é possível verificar que a propriedade definidora acaba sendo satisfeita em qualquer caso. Né? Não importa a posição do ponto. E se a gente fizer isso do outro lado, ali, né, no outro ramo, é a mesma coisa. Vou botar um outro pontinho aqui. Esse aqui está mais perto do F2 do que o F1. Né? Então eu vou medir primeiro a distância do ponto B até o F1. Está lá. Deu 15,6. Aí depois a distância do ponto B até o F2. Puxa vida, isso aqui é chato pra caramba. Isso é muito sensível, esse negócio. Do ponto B até o F2. Né? Então, se eu fizer o J menos K ali,
vai dar 6. Ó. J menos K vai dar 6. Né? Certo? E assim por diante. Ó. Se eu fizer... Opa, esse ponto aqui tá fora do lugar. Aqui, ó. Ele tem que ficar em cima da hipérbole. Aqui. Eu vou deletar tudo isso aqui. Tudo errado. Isso aqui. Vou deletar isso aqui tudo. Esse ponto aqui também vou apagar. Agora vou botar um ponto sobre a curva. Agora sim. E vou medir a distância do ponto até o ponto F1. Tá ali. E agora a distância do ponto B até o ponto F2. Então veja lá, 12,39 menos 6,39 dá 6. Né? E se a gente deslocar, ou movimentar o ponto, ó, um amadorismo aqui, né, pessoal? Puxa vida. Olha o que eu fiz aqui. Agora sim. Ó, tá vendo lá a diferença aqui, ó? 16,96 menos 10,96. Ó, vamos arrastar lá para o outro lado. Ó, tá vendo? Ó? 14,72 menos 8,72, a diferença é 6. Né? Então, vocês vejam que não, pode ser até uns versos ali. Ó. 8,01 menos 2,01. Né? Então, tá ali. Ó. Sempre a diferença, a distância maior menos a distância menor é 2 vezes A, no caso, 6. Então, isso é interessante, né? Esse software permite essa visualização dinâmica aí da propriedade. Certo, pessoal? Alguma pergunta? Deixa eu fazer o seguinte. Enquanto não. Tranquilo? Deixa eu... Vou exportar essa imagem lá para... o nosso arquivo lá. Era esse exemplo aqui. Bom, mas acontece que a hipérbole, né, ela pode, nesses exemplos que a gente está vendo aqui, são hipérboles que têm o centro, né, o centro da hipérbole, que coincide com o centro do sistema de coordenadas. Né? Mas isso não sempre vai acontecer. Então, por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação aqui. Vamos pegar esse exemplo aqui. Ó. A gente vai encontrar a equação reduzida da hipérbole, que possui os dois focos com coordenadas 0, menos 10 e 0, 10, eixo imaginário medindo 12. Então, como os focos estão dados aqui, né, 0, 10 e 0, menos 10, significa que o C vale 10. Tá? Porque nesse exemplo 4 aqui, os focos estão sobre o eixo Y, tá? Então, um é o foco 0 menos C e o outro é o foco 0C. Então, eu concluo direto, né, que o C vale 10. O eixo imaginário vale 12, significa que 2 vezes B é igual a 12, então B é igual a 6. Tá? O eixo imaginário é sempre 2B. E esta equação aqui vai permitir calcular o A. Né? Então, vai ficar 10 ao quadrado igual a ao quadrado mais 6 ao quadrado. Resolvo esse teorema de Pitágoras aqui e concluo que o A vale 8. Né? Neste caso, a hipérbole está com os focos sobre o eixo Y. Né? Então, esta é a equação aqui. Ó. Y ao quadrado dividido por 8 ao quadrado menos o 6 ao quadrado, menos x ao quadrado dividido por 6 ao quadrado igual a 1. Né? Então, é isso que acontece, né, a partir destas informações que foram dadas ali no enunciado deste exemplo. Né? Quer ver? Ó, vamos fazer o gráfico dessa hipérbole aqui.
Então, é y ao quadrado dividido por 8 ao quadrado, 64, menos x elevado ao quadrado dividido por 6 ao quadrado, que é 36, né? Igual a 1. É isso? É. Por que ele não fez o desenho? Elevado ao quadrado dividido por 36 igual a 1. Ué? Tô começando. Ah, tá ali. Ela estava tão distante que não estava aparecendo. Tá aqui, ó. Então ela intercepta o eixo vertical, tá? Porque o sinal, o termo que tem o sinal positivo é o y, tá vendo lá, ó? O x tem o sinal negativo, né? Não vai ter a intersecção com a curva, né? Então o que a gente viu ali? Ó, os focos são os pontos 0, 10 e 0, menos 10, né? Ó. 0, 10, os focos, e o ponto 0, menos 10 é o outro foco, né? Esse aqui de F2, digamos, né? Vou botar maiúsculo aqui, fica melhor. Esse aqui é o foco 1. Então veja que os vértices vão ser esses pontinhos aqui, ó, né? Quando o x for 0, o y vai ser mais ou menos 8, né? Então vai ficar o 0, 8 e o 0, menos 8. Esses pontinhos aqui. Então vocês vejam que é uma curva, né, que tem a simetria, né, em relação ao eixo x e em relação ao eixo y. Está aqui o centro que é do sistema de coordenadas, que é também centro da própria curva, né? Deixa eu renomear esse vértice aqui, ó. Esse aqui é o vértice A2, esse aqui é o vértice A1. Claro que aqui ficou eles bem próximos uns dos outros, né? Aí fica mais difícil de enxergar, mas ali, tá ali. Assim fica melhor, né? Muito bem. Então, deixa eu copiar isso aqui para lá. Vou botar a transferência aqui. Renomeei o arquivo para ficar bonitinho. Agora vou mostrar um exemplo. Exemplos quando a hipérbole tem o centro deslocado da origem. Esse aqui seria o exemplo 5, né? Vou pegar um exemplo. Vou pegar um exemplo pronto primeiro, depois a gente vê como é que a gente faz para fazer algum ajuste. Então aqui, pessoal, né? Aqui o centro da hipérbole, que é o ponto
é um ponto de referência para a curva, né? Este ponto aqui que é o ponto 1, 2, né? Ó, x menos 1 e o y menos 2, né? Então, é o ponto 1, 2. O que vai acontecer? Tu vai contar tudo a partir do centro, né? Então, por exemplo, ó, qual é o coeficiente que é positivo aqui? O a ao quadrado, né, é igual a 1, porque o a é sempre o coeficiente do termo que é positivo, né? E o b ao quadrado é igual a 4. Neste caso aqui, né, o eixo real é 2 vezes 1, porque evidentemente que o a vale 1, né? E o b ao quadrado é igual a 4, ó. Então b vale 2. Então eu tenho que o a vale 1, igual a 1, né? E aqui eu concluo que o b é igual a 2, né? Certo? Então significa que eu vou fazer as contas, né, sempre a partir do centro aqui, ó, né? Então, por exemplo, eu vou calcular o c, né? O c ao quadrado é aquela equação, né? C ao quadrado, ó, ele é a hipotenusa de um triângulo retângulo cujos catetos são A e B. Então, o c ao quadrado, que é a hipotenusa, é a soma dos quadrados dos catetos, né? Pelo teorema de Pitágoras, certo? Esse triângulo retângulo, ele aparece aqui, pessoal, ó. Esse desenho aqui, ó. Lá no início, vai chegar ali. Ó, tá aqui, ó. Aqui o A, aqui é o B e o C é essa hipotenusa aqui, ó. Eu até não marquei ali, deixa eu ver se tem aqui. Ah, tá aqui, ó. Ó. Aqui tá o A, né? Aqui tá o B. Então aqui é a medida do eixo real, aqui é a medida do eixo imaginário e aqui o C, né? Que aparece lá no cálculo tanto da excentricidade, que a excentricidade da hipérbole é C sobre A, e também aparece nas coordenadas dos focos, né, contado sempre a partir do centro do sistema de coordenadas, que neste caso coincide com o centro da hipérbole, né. No exemplo que a gente está vendo ali, vamos ver lá. Onde é que está? Mais para frente. Ó, então o que eu tenho? O c ao quadrado vai ser a ao quadrado mais b ao quadrado, né? Vai ser 1 ao quadrado, que é 1, mais 2 ao quadrado, que é 4, que é igual a 5. Então o c é igual a raiz de 5. Tanto a quanto b quanto c são valores positivos. Então o c, aí pode deixar indicado, não precisa calcular a raiz quadrada, pode deixar indicadinho assim, né? Então o que a gente tem? Os focos, né, que estão sobre, ó, em qual eixo eles estão? Num eixo paralelo ao eixo x, ó, porque o termo que é positivo é o termo que contém a variável x. Veja que o termo que contém a variável y tem um sinal negativo, tá? Então o eixo vai ser paralelo ao eixo x. Por onde vai passar o eixo de simetria que contém os focos? Vai passar pelo centro, que é o ponto 1, 2. Então, a partir do centro, ó, tu vai calcular os focos, assim, ó. Tu vai fazer o seguinte, né? Tu vai fazer o foco 1, né? Vamos imaginar o foco 1 à esquerda do centro, né? Então vai ficar 1 menos a raiz de 5. Opa, raiz de 5. E o y é o 2, né? E o foco 2 vai simplesmente, ó, vou copiar aqui, ó. Aqui vai somar, porque os focos estão alinhados sobre um eixo paralelo, ó, é o eixo x que passa pelo centro da hipérbole, né? Certo?
Então, quer ver? Ó, vamos tentar, vamos desenhar lá no... Vamos apagar isso aqui tudo. Vamos botar um novo aqui. Então, nós temos x menos 1 elevado ao quadrado, certo? Menos, vamos olhar lá a equação, y menos 2 ao quadrado sobre 4, né? Menos o y menos 2 elevado ao quadrado sobre 4 igual a 1. Esse f de x aqui, eu não sei onde é que ele tirou isso aqui. Tá? Então é isso aí, ó. Então essa hipérbole, ó, vejam que o centro aqui, ó, é o ponto 1, 2, ó, tá vendo? Ó? Pontinho aqui, ó. Esse é o centro de simetria ali daquela figura, né? Então vejam os focos lá, os focos eles estão com uma distância raiz de 5, né, à esquerda e à direita do centro, né? Então, né, eu posso botar lá, ó, 1 menos a raiz quadrada de 5, né, vírgula 2. Opa. Aqui tem uma vírgula a mais aqui. E 1 mais a raiz quadrada de 5, vírgula 2. Ó, tá vendo? Ó? Esse aqui é o foco 1. Está aqui o foco 2. Ó. Vocês vejam que os focos, né, eles sempre estão equidistantes do centro. Né? Esses pontos aqui, ó, a curva vem aqui assim, faz a voltinha, né, são os chamados de vértices, ó, estão também alinhados com o centro, né? A distância de cada um dos vértices em relação ao centro é igual a A. Né? Neste exemplo aqui, ó, o A vale 1, né? Então os vértices, é só contar aqui, ó. O vértice que eu vou chamar de A1 vai ser o ponto que eu vou deslocar a partir do centro uma unidade para a esquerda. Então vai ficar 1 menos 1, 2, né? Ou seja, o ponto 0, 2. Né? E o vértice A2, eu vou deslocar o centro para uma unidade para a direita, a partir então do centro ali, 1 mais 1 vai dar 2. Né? Então, é o ponto 2,2. Né? Que são esses pontinhos aqui, 0,2 e 2,2 são isso aqui. Ó. O 0,2, né? E esse pontinho aqui, o 2,2. Então, esse aqui eu vou chamar de A1. Esse aqui eu vou chamar de A2. É maiúsculo para ficar mais uniforme a anotação. Certo? Então, é a mesma coisa sempre, né? No caso da hipérbole, né? Você pegar um ponto qualquer aqui sobre a curva, ó, medindo a distância, medindo a distância desse ponto até o foco 1 e medindo a distância desse ponto até o foco 2, você veja lá que fazendo a subtração, ó, vai dar 2 vezes A, 4,61 menos 2,61 dá 2, que é 2 vezes 1, né, já que o A vale 1. Então a diferença sempre vai ser igual a 2. A diferença das distâncias
dos pontos que estão sobre a hipérbole em relação aos focos. Ó. Se eu arrastar mais para distante, mais para longe, ó. Opa. Aqui. Então, vejam. Ó. Deslocar aqui, né? Vejo que as diferenças são sempre 2 aqui, ó. Elas vão mudando lá. Certo. A distância maior menos a distância menor é sempre 2. Aqui, ó, escapou ali. Então aqui tem uma referência, né? Vocês podem procurar aí e só para terminar aqui, ó, vou mostrar um exemplo. Né? Então vou escrever aqui. Então veja, pessoal, estou dizendo, né, que essa aqui é uma hipérbole, certo? E eu quero descobrir, né, o formato da equação reduzida. Tá? Então a equação reduzida, né, é o nome que a gente dá para estas equações, né, como aparecem, como foram deduzidas tanto no caso quanto no outro, né? Seja a curva que intercepta o eixo y e quando a curva intercepta o eixo x, né? São os dois casos, ó. Quando ela intercepta o eixo dos y's, é o coeficiente do y ao quadrado que é positivo. E quando ela intercepta o eixo dos x, né, ela é o coeficiente do x ao quadrado que tem sinal positivo, conforme a gente viu lá, né? Aqui é esse caso aqui, né? X ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Então veja, se eu olhar lá o exemplo que eu estou querendo deduzir a equação reduzida, né, ela não está naquele formato. Por quê? Porque tem esse termo de primeiro grau aqui, ó, que não aparece na equação reduzida. Né? Então eu uso o completamento de quadrados. Ó. Aquela velha história, pega o termo de primeiro grau e igual a 2. Né? Então o coeficiente do termo de primeiro grau é igual a 2. Né? Concluo que m é igual a 2 dividido por 2. O m é igual a 2 dividido por 2, que é igual a 1. Então, o termo que falta para completar o quadrado é o m ao quadrado. Vou escrever aqui, para deixar bem claro. O termo que falta sempre é o m ao quadrado. Como nesse caso, 1 ao quadrado é 1, né, eu preciso somar 1 aos termos dessa equação para completar o quadrado. Então, eu vou somar 1 aqui, ó, né, e vou botar um parênteses para indicar que eu vou completar o quadrado desses 3 primeiros termos e vou somar 1 lá do lado direito, né? Que daí eu não estou alterando a equação da hipérbole. Portanto, né, eu posso escrever que esta equação é a mesma coisa que o x menos 1 elevado ao quadrado menos o y elevado ao quadrado, que é igual a 1. Né? Certo? Então, esta equação aqui é o centro desta hipérbole, é o ponto 1, 0. Eu tenho uma translação aqui no eixo x, mas não tenho translação do eixo y. Né? Certo? Então, o a vale 1 e o b vale 1, porque quando, né, o coeficiente aqui não aparece é porque ele vale 1. Né? Tanto no caso
do termo de segundo grau em x quanto do termo de segundo grau em y. Então, o A vale 1 e o B vale 1, é uma hipérbole equilátera, como se diz, tá? O A igual a 1, né? E o B igual a 1. Tá? Usando aquela propriedade, eu chego que o C é igual a raiz de 2, né? Só fazer a continha usando aquela relação, eu vou chegar à conclusão que o C é igual a raiz quadrada de 2. Então, os focos estarão alinhados sobre o eixo do x, contando aqui, né? Raiz de 2 a partir do centro. Então, vai ficar 1 mais raiz de 2 e 1 menos raiz de 2. Né? Foco 1 será o ponto 1 menos a raiz quadrada de 2, 0. E o foco 2, aqui, será o ponto obtido. Opa! É 1 mais a raiz quadrada de 2, né? Certo? E os demais elementos que vocês podem obter a partir das equações semelhantes a essa lá, vistas anteriormente. Vamos fazer só o gráfico, então, dessa curva para encerrar. Eu não sei se eu copiei lá essa aqui, acho que não. Não copiei. Vamos copiar aqui. Vamos copiar essa curva. Exportar a imagem aqui. Aqui. Eu nem sei qual é o exemplo, qual é o número desse exemplo aqui, pessoal. Se alguém puder me ajudar aí para me lembrar. Então é x menos 1 ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1. X menos 1 ao quadrado menos o y ao quadrado igual a 1. Ó, tá ali. Tá? Então vocês vejam que o centro é esse pontinho aqui, ó. Um ponto de cima, esse pontinho ali, ó. Então tu vai contar sempre 1 mais a raiz quadrada, no caso a raiz quadrada de 5, né, que é o para identificar os focos, né? Nesse caso, né? Não, a raiz quadrada de 2, desculpe, não é de 5. Então ali os focos, né? Tá. Então tá aqui o foco 1. E aqui o foco 2. E, bom, e de novo, né, se eu pegar um ponto, ó, tá ali um ponto qualquer, né, meço o segmento que une esse ponto até o F1, meço o segmento que une esse ponto até o F2, né, vejo que essa aqui é a maior distância, a diferença vai ser sempre 2, né? A maior menos a menor vai dar 2, porque o A vale 1 neste exemplo, né? Então você veja que eu posso movimentar o ponto aqui, ó. A diferença das distâncias se mantém constante igual a 2, ó. 5,62 menos 3,62 igual a 2. Então, essa é a propriedade, né, definidora da hipérbole. Então é isso, pessoal. Agradeço aí a
a atenção de vocês, né? E eu vou disponibilizar o trabalho daqui a alguns minutos, ali vai estar disponível ali no Moodle, tá? Se não houver perguntas, então eu vou encerrar por aqui e desejando um bom final de semana para vocês aí até quinta-feira que vem. Boa noite, professor. Boa noite, Professor, esse professor. Bom trabalho final de vai ser semana. até quando? Oi? A entrega desse trabalho vai ser para quando? Ah, sim, o prazo de entrega. Como esse trabalho é individual, eu vou estender o prazo até a quinta-feira da semana que vem. Tranquilo, senhor, valeu. Falou? Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau, senhor.